Olá, pessoal! É com grande satisfação que a gente começa o nosso segundo episódio do podcast Tank Talk. O podcast voltado para a revenda de combustíveis e energia. Gostaríamos de agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal e chamar você para se inscrever, caso não tenha se inscrito. Clica lá para você receber nossas notícias frequentemente, a gente tem muito para entregar para vocês. E agora eu vou chamar o Genilson para apresentar nossa dupla dinâmica, nossos entrevistados famosinhos do mercado. Vamos lá, Genilson. Perfeito, Aritana, obrigado pela parte. Eu gostaria de iniciar agradecendo o imenso abraço que toda a revenda e o mercado de energia proporcionou a esse programa. A proposição, a mensagem e a estrutura que a gente leva ao mercado com essa proposta de comunicação é justamente entregar uma pluralidade, onde todos os players que facilitam o dia a dia da revenda terão sua vez. E hoje a gente tem a imensa satisfação de receber um dos grandes players de fidelidade para postos de combustíveis, que é o Pontua X. Nós estamos recebendo aqui na nossa casa hoje, com imensa honra, estamos muito felizes com isso, a presença aí do nosso amigo Júnior e Yuri. Júnior, seja muito bem-vindo. Yuri, seja muito bem-vindo. A ideia é a gente trocar essas informações e munir toda a representação, toda a revenda que nos acompanha, justamente com essas informações. É uma empresa relativamente nova no mercado e que vem mostrando bonito para a revenda. Então, Júnior, eu gostaria de iniciar com você, para que você primeiro se apresentasse. Para quem não te conhece, você é uma figura muito conhecida no mercado nacional, respeitadíssimo pelo trabalho que sempre fez e que continua fazendo. Por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Conte um pouco para a gente como que você foi parar na fidelidade, por que a fidelidade para postos, qual que foi a visão que você conseguiu enxergar no sentido de facilitar o dia a dia da revenda com a sua solução. Por favor. Legal, Genilson. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Seja muito muito bem-vindo. bem-vindo. Também estar aqui, viu, Aritana, Genilson, o time aí. A gente estava ansioso. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, a gente é uma empresa que está aí, nesse negócio de postos aí há quase 30 anos. Legal. E há 5 anos atrás, a gente começou a buscar enxergar um pouco da fidelidade como algo importante para o segmento de postos e distribuidoras também no país, né? Era algo que nos incomodava muito. Só os grandes players do mercado de combustível tinham aplicativos próprios, né? Enquanto a grande rede, os postos de marca própria, não conseguiam ter, né, um aplicativo de fidelidade com a cara, logo, marca, personalizado da maneira com que a gente entrega, né? Então a gente começou a viajar esse país inteiro, muito chão, né, Yuri? Muito voo, barco, andamos de tudo por esse país afora e conseguimos entender um pouquinho, né? A gente acredita que a gente está sendo muito assertivo aí, com o que a gente está entregando para o mercado, uma solução bem diferente, algo que vai agregar muito valor, né, para a revenda de uma forma geral. Legal. Aritana, você tem alguma pergunta ao nosso convidado? Agora não, eu quero conhecer melhor o Yuri Carvalho. Legal, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui. O primeiro episódio foi muito legal, assisti todo, tá? Já tô inscrito, tá? Que bom. Se inscrevam também, tá, pessoal? Somos honrados. Júnior, né, muito experiente no segmento de postos, eu venho um pouco mais da área, um pouco mais técnica, né, com formação na área de computação, e a gente acaba se complementando para criar essa solução, né, tanto que a gente nasce como missão de criar soluções disruptivas para o segmento de postos. Então a gente nasce com a tecnologia abraçada, então a gente quer criar algo muito diferente. Então, além de criar o aplicativo personalizado, a gente trabalha hoje com a integração completa com a bomba, onde a gente traz o controle da bomba para a palma da mão do usuário. Então a gente nasce para criar esse tipo de solução no mercado. Legal, aproveitando um pouco aí do gancho da pergunta da Aritana, conta para a gente um pouco mais sobre essa jornada, como que deu esse estalo para vocês entenderem o seguinte, por que levar essa logística? O que de fato essa logística destoa e que traz uma singularidade complementativa importante para a revenda no dia a dia? Bem, a gente sempre busca, né, incessantemente aí, desses anos todos,
criar soluções que realmente agreguem valor para a revenda, né? Que gerem resultado financeiro, né? A gente entendeu com a solução nossa integrada diretamente com a bomba, né? Onde a gente faz algo totalmente disruptivo, né? A gente consegue transformar cashback em venda real, né? Não é algo que o cliente a gente pega em outros players aí do mercado onde gera-se um cashback. O nosso não. A gente faz com que o cliente leve isso em produto, né? Pelo fato da gente estar integrado diretamente com a bomba de combustível. Isso é muito legal. Aumentando a oportunidade ali. Oportunidade de venda, né? Então, Legal. a gente entende que o cliente está pronto para comprar, para consumir dentro do posto, e a gente não pode deixar ele sair com cashback. Ele tem que gastar ali dentro, né? Essa que é a nossa visão, e a gente está sendo muito assertivo nisso e está trazendo um resultado muito legal para as revendas de uma forma geral aí, Brasil afora. Sensacional. Aritana? Vamos lá, a Pontua X é uma empresa relativamente nova, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui. Está fazendo crescer muito rápido. O que você tem para dizer sobre a Pontua X para gente? O que está contribuindo para isso? O que está contribuindo para a Pontua X estar despertando tão rapidamente, mesmo sendo uma empresa muito nova, relativamente, repito aqui, nova no mercado, e está fazendo a gente querer saber quem é a Pontua X, quem é essa empresa? Legal, legal. Assim, eu acho que a empresa é nova, mas as pessoas que compõem a empresa são antigas, né? A gente conseguiu aí juntar aí um pouco da experiência que a gente vive nesse segmento de postos aí há quase 30 anos. E, assim, o grande diferencial nosso realmente é um aplicativo white label, né? Com a cara e nome de cada posto e rede. E o fato da gente estar agregando muito valor pela venda do fato de estar integrado com a bomba, né? A gente pode dar um exemplo prático, né, Yuri, tecnicamente aí, se você puder exemplificar para a gente como que é a solução na prática aí, diferente do que a gente vê no mercado aí. Sim, como o Júnior comentou, né, seu aplicativo e conhecerem, né, o cliente, o posto, né, as outras revendas tinham a necessidade de também conhecer esse cliente. Então, imagina só, você tem uma pesquisa que a gente fez, que no máximo 15% das pessoas conhecem o posto que está abastecendo. Então, se você para hoje no posto e perguntar qual que é o posto que você abastece, ele vai olhar, ele está dentro do posto, ele não sabe o nome do posto. Então, isso incomodava bastante a gente. Então, a gente traz esse empoderamento que o Júnior falou, aliado à tecnologia de comunicar diretamente com a bomba, onde o usuário se sente no controle, né? Entendi. Então, ele vai lá, ele programa a bomba, ele fala quantos litros ele quer abastecer, qual que é o combustível. Então, quando ele faz esse comando lá no celular, automaticamente ele programa a bomba para aquele abastecimento e ele começa a acompanhar em tempo real. Então, a gente traz uma experiência única para esse usuário que está ali. E hoje a gente até começou a se enxergar um pouquinho diferente no mercado. A gente vai um pouco além de fidelidade. Hoje a gente é um CRM. Então, hoje a gente quer que o dono do posto conheça o cliente. A Júnior fala bastante sobre isso, né? Quando a gente começa a falar sobre essa questão de fidelidade, sobre conhecer o cliente, é uma frase que o Júnior usa bastante, que é: muitas vezes o posto dá mais atenção para o cliente que compra a prazo do que o cliente que compra à vista, que está ali todo dia. Ou seja, ele conhece o nome, ele conhece o endereço, qual é a frequência. E o cliente que paga em dinheiro, que paga ali em cartão, que é a venda garantida, que está ali todo dia, ele não tinha esse conhecimento. Então, com a gente, ele passa a ter esse conhecimento. Não só conhecer os hábitos, mas também interagir com esse cliente. Aproximação. A aproximação. A gente aproxima o posto do cliente. Então, hoje, o posto consegue conversar com o cliente e o cliente também consegue conversar com o posto. Ele avalia o posto ao final do atendimento, se ele está insatisfeito, ele, pelo aplicativo, ele vai lá e fala que está insatisfeito. É até engraçado, né, que a gente traz na tela inicial ali a forma mais rápida que a gente enxerga do cliente comunicar com o posto. Aí o dono do posto pergunta pra gente: mas e o cliente vai comunicar comigo? A gente fala: mas ele vai me encher o saco todo dia mandando mensagem. A gente fala: ele vai falar com alguém. É melhor que fale contigo do que vá na rede social ou fale com um amigo. Então, isso é incrível, né, Yuri? A gente está num mercado bem heterogêneo, onde tem diversos players. Temos players aí há décadas posicionados, entregando essa solução. Eu queria saber de vocês, se vocês pudessem dar um conselho. Tem novos entrantes.
o que de fato tem que ter em sua essencialidade. Não pode faltar em um aplicativo White Label personalizado. Aquilo é a espinha dorsal. Vocês poderiam citar que tenha que constar e constar com excelência. Eu acredito muito que uma coisa muito importante para a revenda é a informação do cliente, né? Os dados desse consumidor. O histórico de O consumo. histórico de consumo, né? Ele saber quem é que é o consumidor dele. Legal. Ele tem que nascer dessa forma, né? Se ele nascer segurando dado, informação, não, cara, eu acho que a gente acredita muito que o consumidor é do posto. Né? Não pertence a ninguém, pertence ao posto, pertence à revenda. Isso é bacana. Vocês entregam um servidor aonde vão ser alocados todos os cadastros provenientes, né, do download dos clientes que logaram nessa fidelidade. Todas as informações, política comercial, toda a parte de gestão é do cliente, é do posto. Tá. A gente dá total liberdade para que o posto ele faça o que o time de marketing, o que ele acha que é importante para o negócio deles. Quem define pelo negócio deles são eles, não a gente. Isso é bacana, Yuri e Júnior, vocês trazerem o diferencial. Eu queria que vocês pudessem também delinear para o importante revendedor que nos acompanha, qual que é o sistema de segurança que a solução oferece, visto que vocês estão trabalhando com caixa do negócio e a gente entende, a gente percebe que historicamente a margem do revendedor está em declínio, isso não é novidade. Tem até algumas praças onde isso está bem mais aflorado. Queria que você contasse para a gente, em um revendedor acessando, que não conhece a solução de vocês, o que ele vai encontrar que vai dar essa segurança? Bom, esse é um mecanismo seguro, por favor. Na verdade, Nilson, como o Júnior comentou, a gente já tem uma grande experiência, tanto nesse segmento de postos, né? A gente entende realmente a importância que essa informação tem, né? E quando a gente fala sobre segurança da informação, né, a gente é muito preocupado. Todos os desenhos das nossas soluções que a gente faz, a gente tem uma preocupação tanto técnica quanto pessoal, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a parte técnica e esquecem também das pessoas, né? Eu fico brincando, né? A gente está falando muito aí sobre LGPD, que veio agora, que tá na moda, né? O termo LGPD. Isso. Só que às vezes as pessoas esquecem que a LGPD é só um pedacinho da segurança da informação como um todo. As pessoas criam sistemas seguros, N barreiras de proteção e esquecem também do lado humano. A gente desenha soluções nossas, todas baseadas na ISO 27002, que é uma ISO voltada para a área de segurança da informação. Então aborda a segurança da informação como um todo, incluindo as pessoas, tá? Que é muito importante. Eu falo, às vezes as pessoas criam um sistema super seguro, você não pode fazer download, você não pode fazer nada. Aí ele tá com o celular, ele tira a foto e pega toda a informação. Não adiantou nada. Então, entendi. Perfeito. a gente preocupa como um todo, tá? Então, Você falou aí um ponto muito bem, eu fiquei, né, muito feliz com a sua resposta acerca da segurança, das normas e diretrizes obedecendo a LGPD. O sistema por si, a gente sabe que tem muitos sistemas muito bons, porém ele vem conjugado ali com o fator humano, que é a entrega de suporte. Vocês poderiam dividir por o nosso, né, importante ouvinte, revendedor, como que é a tratativa humana da Pontua X frente à entrega do seu produto? É um suporte 24 horas? É um suporte que atende de forma aproximada, in loco, remotamente, por favor? Você quer falar, Júnior? Pode falar, pode falar. A gente entende que o suporte ele tem que ser humanizado. Legal. Tá? Eu acho que as pessoas às vezes criam tanto chatbot, tanta forma de comunicação virtual e que você tem que apertar 5 menus, 500 opções para poder chegar no humano. A gente não. A gente entende que o suporte ele tem que ser direto, ele tem que ser humanizado, ele tem que ser direto com o revendedor quando ele precisa. Então, hoje todo o nosso suporte é humanizado. A gente hoje atende por telefone, por WhatsApp, Todos os SMS, canais. todos os canais, sinal de fumaça, o que ele quiser. A gente Isso é bom, hoje isso é atende. bom. Parabéns. Aritana, Eu quero perguntar. Vou entrar aqui logo. Vá. Tô ansiosa. Com a solução, a Pontua X, é possível criar alguns grupos de benefícios diferentes do que esses que a gente tem aí no mercado? Porque eu já trabalhei com um aplicativo e adoro essa parte dos grupos de benefício. Eu adoro essa parte essa liberdade que o dono do posto pode criar ali dentro os grupos e ofertar descontos, produtos. Como é que a Pontua X trabalha com esses grupos de benefícios? Hoje, como o Júnior comentou, hoje é todo personalizado de acordo com o posto.
tá? Então, hoje o posto ele tem a liberdade de criar grupos personalizados de descontos atrelados a N postos dentro da sua Eu rede. posso customizar. Então, você pode customizar perfeitamente. Você E pode falar... customizar postos, né? Eu quero a política do posto A é dessa forma, do posto B da rede é dessa forma. Exato. Um posto de rodovia trabalha Exato, dessa maneira, um exatamente. posto urbano, um posto misto. Cada posto tem um estilo de trabalho, Sim. né? E até dentro da E mesma oferta de cidade. produtos diferentes. Sim, A gente pega muito posto de rodovia, que é um pouco diferente, onde tem um caminhoneiro, onde ali é mais o brinde, né? Troca de imediato, é refeição. Então a solução também ela contempla toda essa parte, né, dele de brindes, onde ele abasteceu, tem direito a ganhar um banho. Então, a gente tem integração N chuveiros aí eletrônicos, onde o cliente pode trocar aquele banho encostando lá no banho, no chuveiro que ele tem, na automação que ele tem de banho. A gente tem integração com algumas automações aí no Brasil. E são perfis diferentes, públicos diferentes, né? O perfil... Completamente. O posto de rodovia, ele às vezes tem um posto numa rodovia numa BR e outro do outro lado do Brasil. Ele não vai ser do mesmo jeito que aquele lá do final do Brasil, no fim, lá embaixo. Ele vai ser diferente. O cliente que ele atende é completamente diferente. Aí eu gosto muito de usar a palavra customizar. isso O aí. que a gente pode usar o aplicativo a nosso favor? Para conversar com esse cliente, né? Entregar para ele essa qualidade que o dono do posto ainda não está conseguindo encontrar ali um jeitinho de entrar. Tem muita gente, pessoal, que já encontrou estratégias dentro do aplicativo para poder trazer esse cliente a favor dele. E a gente tem que usar o nosso frentista a nosso favor também. Muito Né? E é bacana. ele que vai nos dizer ali o que de melhor o cliente da rodovia está pedindo naquela hora. Eu gosto muito da ideia do banho, gosto muito da ideia do vale alimentação. O caminhoneiro gosta muito do brinde também, mas o que te impede de dar o banho e aí um brinde junto também, para ele lembrar de você e voltar, levar alguma coisa para a família. Então isso é interessante, usar o aplicativo a nosso favor, né? Nos postos de combustíveis. Exatamente. E falando em usar o aplicativo, eu queria que vocês pudessem dividir, né, para o nosso público. Sabemos que o aplicativo é personalizado, ele é exclusivo. Das vertentes de fidelidades conhecido como cashback, pontuação, desconto e sorteio, vocês oferecem todo esse leque ou apenas algum dessas modalidades para o revendedor explorar? A gente oferece todas as modalidades: cashback, sorteio, desconto direto na bomba, Incrível, cara. Brinde, né? brinde, né? Sorteio. Eu gosto do sorteio. sorteio. A gente entrega tudo isso. A gente entrega, por exemplo, é muito legal, ao final de ano tem algumas redes de rodovia. Se eles tivessem me autorizado, eu falaria até o nome deles, mas eu esqueci de perguntar, tá? Mas não tem Final de problema. ano, cada caminhoneiro que acumulasse ali 500 litros de abastecimento tinha direito a ganhar uma camisa da rede, né? Então, ele controlava isso via planilha. Então, o caminhoneiro pegava uma camisa de um posto, depois pegava no outro. Então, assim, ele com a solução nossa, né? A gente conseguiu entregar para ele um negócio bem legal. Então, muito interessante. O cliente, a gente tem ali a informação de quem que ele é e ele só consegue resgatar aquele produto. Ele pode resgatar uma, duas, se o posto permitir. 3, 4, 5. Isso é tudo customizado dentro da plataforma nossa, lá no nosso back-end, onde o posto faz toda essa configuração. Então, mais uma vez, né? Marketing, pessoal. Fortalecimento de marca, né, Janilson? Está próximo ali do... Isso, você lança uma grife da sua empresa, é um presente que o cara vai sair pra rua com orgulho da sua marca. E ele vai sair com orgulho real, porque ele foi bem atendido, ele tomou banho, ele alimentou dentro do seu posto. Você conseguiu compreender o que esse cliente quer ali naquela hora quando você conversou com ele. Antes, lá atrás, quando por intermédio do app, né, do aplicativo de vocês, você começou a encantar esse cliente lá atrás. Eu gosto muito dessas estratégias que o aplicativo traz pra gente. A avaliação do atendimento. Isso. É bom A gente, pessoal, consegue fazer de uma forma... É uma ligação muito bonita, no meu ponto de vista, que sou RH e marketing e gosto muito de estar perto de pessoas. Quando você começa lá no início, Genilson, mandando uma mensagem de feliz aniversário pro cara, chamando ele pelo nome, e às vezes, porque você já até conheceu o que ele gosta de comprar no seu posto, você oferta o que ele gosta de comprar Isso aí. como presente. Venha buscar no seu posto preferido. Aí você escolhe, você seleciona onde ele mais visitou e chama ele para te fazer uma visita. Partindo disso, você consegue além.
você vai entrelaçando aquilo ao ponto dele levar uma grife sua para casa. Ele vai levar uma camiseta, trocou 1, 2, 3, ele deu para a mulher, para o filho, para o sobrinho. E a sua marca tá rodando na rua. Outra coisa bem legal também que a gente entende que é muito importante são campanhas direcionadas, né? Aham. A gente teve um case muito legal agora recentemente no Dia do Consumidor, alguns clientes nossos fizeram umas campanhas específicas via SMS, push notification. Assim, os números foram muito legais, mas muito legal. A gente tem uma outra... Com esse acompanhamento Sim, consegue sim, mostrar, né? Dia Internacional da Mulher agora não, né? Dia Internacional da Mulher foi 8 de março, né? Me ajude se eu estiver errado aí, hein, gente. Se ele errar isso aqui, hein, gente, no meio do podcast com uma mulher, então rasga com esses 2, com esses 3. Então, assim, a gente tem clientes nos colocando essas informações de aumento de venda expressivo, né? Então, eu mando uma mensagem só para quem é mulher ou do sexo feminino, aí, define-se, né? Para ter aquele desconto específico. Então, a mensagem é direcionada para aquele público, o desconto é direcionado para aquele público. Muito só legal. a mulher, no Dia Internacional da Mulher, consegue ganhar aquele desconto, né? Isso é incrível, Júnior. É realmente fantástico a forma como vocês trabalham. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem realizando. A gente está em um país continental, certo? Aí vocês entregam uma solução e a gente sabe que as regiões elas são heterogêneas, diferente uma da outra. Como que você treina o seu suporte para poder atender na medida? O perfil do revendedor da região norte é completamente peculiar e diferente de quem está na região sul, por exemplo, do nordeste. Então, assim, abraçando todo esse Brasil, queria que você falasse para o nosso amigo revendedor que nos ouve, o que vocês têm como diferente para estar próximo, ainda que regionalmente? Bem, a gente tem muita revenda espalhada nesse país afora, né? Legal. Tá Bom. Por entender que esse país realmente é um continente, e é um continente, né? De fato. Isso é uma realidade. Então, cada estado, né? Às vezes o que se aplica aqui, até a forma de falar, às vezes, né? De regiões. Sotaque, regionalismo. Sotaque, regionalismo. Então, a gente tem revendas espalhadas nesse país inteiro aí, região nordeste, norte, sul do país, entendendo que cada um tem sua particularidade, cada um quer ser ouvido de uma forma. Então, isso a gente entrega, né, esse suporte aí de primeiro, de segundo nível, com algumas revendas, e a gente atende também essas revendas direto via 24/7, 365 dias por ano. Perfeito. Em Belo Horizonte, né, que é a nossa matriz. Legal. Sobre a comodidade de pagamento que a solução oferece, a solução conta com quais modalidades? Você já tem Pay, já tem Pix? Como que é isso? Como que é essa facilitação? Como que funciona a conciliação? Poderia Já que a delinear? gente tá nessa era do Pix, né, gente? Com certeza. O motorista já não quer mais descer do carro, né? Então eu percebi que além de conectar com a bomba, que é uma solução fantástica, vocês também têm um mecanismo de recebimento. Como que funciona? Sim. Hoje a gente está integrado justamente com o Pix. Começa também com uma dor, né? Trabalha com todas as bandeiras de adquirência, todos os bancos. Hoje com o Pix a gente tem uma subadquirente que é parceiro nosso. Então a gente trabalha com ela para geração de Pix. Então finalizou o abastecimento no aplicativo, já apareceu a opção dele pagar. Ele pode pagar via Pix ou pode pagar diretamente com o cliente, diretamente com o posto, né? Aham. E surge realmente de uma dor que a gente sempre via nos postos. A gente rodou alguns postos de Belo Horizonte, uma das coisas que deixava a gente chateado é você não poder pagar por Pix. A gente tem hoje o Pix, que é a modalidade que mais cresce no meio de pagamento no Brasil. A gente chegava no posto, tinha uma placa estampada. Não aceitamos Pix. Então, fomos direto para lá. Eu senti essa dor, inclusive, tá? Um dia eu não tenho cartão de débito, né? Eu uso só cartão de crédito para acumular milhas. Um dia eu parei no posto, ele falou, não aceito cartão de crédito. Eu falei, você aceita Pix? Ele falou, não aceito Pix. A sorte que minha irmã estava do lado, tinha um cartão de débito. Eu fiz um Pix para ela poder pagar no cartão de débito. Isso é bacana, isso toca muito num fator de diferencial que remete à competitividade. Vocês estão inseridos em um nicho bastante restrito, por assim entendermos. Queria entender da parte de vocês qual é a principal qualidade que vocês enxergam dentro do âmbito competitivo frente a outros players que dividem esse nicho com vocês, esse mercado com vocês. O que a Pontua X pode dizer que é uma peculiaridade em que vocês possam ancorar todo esse diferencial? Legal, a pergunta é boa, hein, cara? Pergunta boa.
Bem, o que a gente, assim, a gente acredita que o fato da gente tá transformando o cashback em venda direta, né? Eu não sei se eu vou Legal. conseguir me expressar, ser tão claro a maneira com que a gente trabalha. Como que os programas tradicionais de cashback, de fidelidade no país funcionam? O cliente abastece, acumula os pontos e vai gerando ali um cashback para ele trocar depois. Eu tenho um cashback para trocar de R$ 20. Eu tenho R$ 20 para trocar no posto. Uhum. Ok? Eu, como consumidor, eu chego para trocar esse cashback, paro na bomba, abasteço, falo para o frentista, coloca para mim R$ 200, tá certo? O aplicativo de cashback, ele retorna para mim a informação, fala o seguinte, quando ele termina o abastecimento, pague para o frentista 180. Ou seja, a gente entende isso um desperdício, uma perca de venda. Aham. Eu deixei de vender R$ 20, Aham. concorda? Concordo. Né? Com a gente isso não ocorre. Por quê? Esses R$ 20 com a gente vira venda. Porque pela nossa solução, pela solução do posto, a gente consegue automaticamente na bomba entender que esse cliente quer trocar esses R$ 20 em desconto que ele tem. Então a gente vai lá, altera o preço da bomba e gera para ele volume. Então o posto dá o cashback da mesma forma, mas eu vendo os R$ 20 a mais porque eu falo direto com a bomba. Então, isso tá dando, assim, algo Que muito legal. Muito Incrível isso, positivo. né? Que legal. Aritana, a gente conseguiu entender um pouquinho, a gente foi um pouquinho na Nossa, eu contramão. fiquei prestando atenção pra entender. Você viu que eu virei assim? Estou Então, impressionada. Isso a gente faz com que isso volte para o dono do posto, para dentro do bolso dele. A gente tem muitos casos aí de crescimento, de dobrar, de triplicar ticket médio por dentro da solução do aplicativo dos postos. Então isso é muito legal. A gente não deixa o cliente ir embora com o dinheiro da gente. A gente cria um círculo virtuoso. Né? A gente dá Diferente do vicioso. Que é diferente do vicioso. Então a gente não deixa o Das cliente virtudes. ir embora. Né? A gente tem um cálculo muito legal. Não sei se está no site nosso, mas provavelmente está. Conta o site para quem estiver interessado já entrar Vamos lá lá, e pesquisar sobre vocês, chamar. A gente está aqui para mostrar para vocês Legal. qualidade, levar aí coisa boa para o seu posto. E essa daqui foi boa demais. No posto eu já estava com ela aqui. Merecem ser conferidas. Complementando o que o Júnior falou, né? Não, pera. Hã? Qual que é o site? O site, Não, pessoal. vamos vender, gente. Qual que é o site? .ax.com.br, bem fácil. Complementando o que o Júnior falou, a gente entendeu um pouco a mentalidade do cliente e o cliente começou a enxergar também o aplicativo de uma forma diferente. Quando o Júnior fala que a gente subiu o ticket médio, né, dos nossos clientes quando utilizam dentro do aplicativo, vou dar um exemplo de uma rede nossa, né, lá em Belo Horizonte, né, que autoriza a gente falar esses números, tá? Por fora do aplicativo, ele abastece em média 12 litros. É o volume médio. Por dentro do aplicativo é quase 30 litros. Aumenta o ticket médio. Aumenta. Por quê? Consideravelmente. O que que o cliente ele começou a perceber que o Júnior falou da gente trocar o preço da bomba, né? Ao invés de dar o cashback. Então, se eu tenho lá um cashback de R$20, para o cliente, tanto faz se ele abastecer 50, 100, 150, 200, ele vai ter o cashback de R$20. Como a gente trabalha com desconto por litro, então a cabeça do cliente, na hora que ele vai abastecer, ele fala, olha, então se eu tenho 10 centavos de desconto por litro, se eu coloco 10 litros, é 10 litros vezes 10 centavos. Então, se eu colocar 30 litros, é 30 litros vezes 10 centavos de desconto. Então, consequentemente, o cliente ele tende a encher o tanque, entendeu? Isso é muito incrível, né? Em função de tudo que vocês entregam, vocês devem ter costurado excelentes parcerias com grandes players. E a gente destacou uma em especial, que foi a parceria que vocês costuraram com a Stellantis, né? Uma marca que reúne diversas montadoras. Eu gostaria que você explicasse, desse essa notícia aqui para o nosso amigo revendedor, como que essa parceria pode prestigiá-lo. Que vantagem eles vão enxergar dessa importante parceria, por favor? Legal, gente. Assim, o que a gente entende do nosso lado como uma empresa de CRM e empresa de fidelidade, que a gente também tem uma obrigação de buscar clientes para dentro do posto. A gente entende que isso é um conjunto, né? Não é só o posto. A gente entende como empresa que a gente também deve levar clientes, né? E a gente, não só com a Stellantis, né, que é dona de várias marcas aqui no Brasil, dentre elas Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler, Peugeot, Citroën. São as mais importantes. As mais Quirram, Maserati, as mais conhecidas aqui no Brasil. Legal. Né? Em agosto do ano passado, nós fechamos um contrato com eles por eles entenderem que a solução nossa era a mais adequada tecnologicamente para levar para os clientes
Stellantis, inicialmente Brasil, né? A gente hoje já está funcionando, né? É uma solução onde a gente integra a bomba direto com o CarPlay, Com a mídia dele? com a mídia dele, na verdade. CarPlay é força do hábito da Apple, né? E do Google também, né? Google Play, né? Aham. Então a gente faz essa integração e o consumidor, os donos de carros dessas marcas citadas, acompanham o abastecimento por dentro da mídia Quer do dizer, carro. então, que os carros que estão saindo de fábrica já vai sair embarcado com o software de vocês, com essa facilitação que conversa com o posto. Isso é Isso. mínimo incrível, É né? exatamente isso. Por Exatamente. dentro, Olha os caras. Quando aquela listinha de postos que aparece ali no multimídia do carro, são os postos, são clientes nossos, são os revendedores nossos. Aí Meu Deus. do Dada a céu. capilaridade de clientes que vocês têm em todo o país, Que bom. eles vão encontrar essa facilitação, sim. certo? E é uma rede que cada vez cresce mais, né, Genilson? A gente está aí, graças a Deus, numa expansão bem legal aí a cada dia, aí, cada semana, cada mês o número aumenta. E assim, a gente tem formado grandes parceiros, não só Stellantis, a gente tem buscado outras parcerias, a gente não pode citar nomes aqui Sim. devidos a contratos não firmados ainda, mas a gente acha que é obrigação do Mas programa... pode voltar aqui para poder. A casa está sempre aberta. Ah, gente, vocês podem, tá tudo certo, ó. Gente, tendo notícia nova, pode dar. E tô com notícia nova, quero sentar aí de novo. A gente acha que é obrigação do programa de fidelidade também, a gente como empresa, a gente quer levar clientes para dentro do posto, né? A gente acha que a Não é gente só entregar um software. não só entregar um software, eu acho que Legal. isso é algo que a gente pensa diariamente, em levar clientes para dentro dos postos, né? Isso é muito, não só os postos, né? Não só as redes, a gente quer levar cada vez mais clientes para dentro dos postos. Clientes que não eram deles e que eles nem esperavam que fosse abastecer nos postos. Os clientes que têm a nossa ferramenta, a gente vai possibilitar eles a receberem esses clientes. Eu acho que o aplicativo, gente, a gente tá vivendo aí uma era digital aí que não tem como a gente negar mais. E o aplicativo, ele traz para o posto de combustível uma facilidade da entrega do algo mais. Né? O dono de posto já sabe, já está consolidado que a gasolina, o etanol, o diesel, ele tem muita gente que não gosta de dizer a frase, já está vendido. Mas é a realidade, o etanol, a gente precisa dele, eu preciso da gasolina, tem que abastecer, eu vou parar ali, em qualquer posto que eu parar. Qual que é o posto que vai me encantar, vai me fazer brilhar o coração para busca ali e falar se ele está perto de mim ou não? Quantos km eu tô de distância daquele posto? Por qual motivo eu vou buscar aquele posto? E às vezes não é só pelo real posto, né? É porque o que o app fez para a gente estreitar laços com esse cliente e a entrega do algo mais. A lavanderia, uma barbearia, os outros produtos agregados do posto, até o próprio frentista, né? Vou voltar ali porque aquele frentista me atende de uma forma interessante e eu vou avaliar ele novamente. E a gente tem muito disso, tá? Tem muito cliente elogiando o frentista para o dono da rede. A gente tem visto muito isso, né? Pô, o atendimento dele foi 10, um cara muito legal, tal, atencioso. E por outro lado também a gente nota quando o cliente fala que vai abastecer com o aplicativo da rede, dá uma melhorada bem legal no atendimento. Isso é incrível, porque outro dia eu acompanhei um cara que é incrível, que é o SPG, ele falou que ele citou lá 5 itens que é indispensável para um posto performar em alto nível. E a fidelidade está listada entre elas. Não tem como Ou tirar seja, isso mais. Com certeza. A gente sabe que tem os aplicativos de bandeiras, né, de franquias, eles fazem um trabalho incrível dentro da própria bandeira, mas esse aplicativo personalizado, a gente enxerga, olhando de cá, que ele não conflita, ele é algo complementar. Você poderia delinear um pouco sobre? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que os aplicativos de companhia são importantes também, né? O que eu acho que a gente leva para o empresário desse segmento nosso é a possibilidade que a gente falou no início, de conhecer o cliente, saber quem é esse cliente. A Yuri falou bem no início, a gente no passado preocupava muito mais com venda a prazo, o cliente a prazo, o cara comprava do dia 1º ao dia 15, pedia mais 15 dias para pagar e depois mais 15 para poder... E aí chegava lá, passa no cartão de crédito aqui, já foi para 60 dias o prazo dele. Então a atenção era muito grande para esse cliente à vista, para esse cliente a prazo, perdão. Então a gente entende que a preocupação com o cliente à vista
o débito, o crédito, o Pix, ele é muito mais importante. Não que o cliente a prazo não mereça essa preocupação. Mas, cara, é o cliente que está ali todo dia no teu posto, toda semana, tu não sabe nem quem que ele é. Não sabia, né? Aliás, não sabia. Mas falar, eu sou apaixonado no aplicativo, o Genilson sabe disso. Já trabalhei com aplicativo. Eu acho que o dono de posto tem ali na mão um leque de coisas para poder fazer dentro do aplicativo. Ele tem posto que não tem site. E ele pode usar o aplicativo a favor dele. Tem posto que não tem o site. Tem posto que tá ainda aí parado no tempo, gente. Então vamos começar? Vamos ali no app. Vamos começar no app, que aí lá no app você começa a abrir os horizontes e você percebe que você pode conversar com o seu cliente, ele vai te trazer as necessidades dele, logo adiante você já começa para outros caminhos. Mas no aplicativo você pode falar sobre ESG. Dentro do aplicativo você pode falar sobre meio ambiente. Você pode conversar com o cliente que a gente já falou aqui sobre as datas comemorativas sazonais. Você pode comentar com ele, sabia que a gente é um posto que recolhe nossas garrafas de produtos, lubrificantes, tampinhas, isso não vai pro meio ambiente? E você colocar lá dentro a foto disso sendo recolhido e o certificado no app mostrando por que ele vai te procurar, porque você é um posto que respeita o meio ambiente. Sim. Olha a infinidade de coisas que vocês podem fazer, gente, dentro do aplicativo. Então, dono de posto, revendedor, a gente precisa abrir esse horizonte aí e começar a conversar com o cliente. Vai beber água limpa quem pensar dessa forma agora, né? Porque não tem como mais a gente correr do aplicativo dentro de um posto de combustível. Eu falo muito, se você não tá fidelizando, alguém tá para você. Exatamente. Isso aí. Exatamente, tá. Eu sou apaixonada por pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui que tem gente e a gente que eu gosto, né, frentista? Eu gosto pouco de frentista, vocês sabem disso, né? Nós também gostamos muito. Tá? Eu adoro os meus frentistas, trabalho com treinamentos. Vou voltar aqui atrás antes de fazer a pergunta em uma situação. Outra também ferramenta que eu uso muito dentro do aplicativo, que eu uso ele, que é uma forma de economia para o dono do posto. Ele é um cliente oculto. Ele é o meu cliente misterioso. Uhum. Ao invés de... Vamos lá, gente. Trainers do mercado, não fiquem bravos comigo. Mas ao invés de eu pagar, às vezes ali a grana tá pequenininha, eu vou usar o app a meu favor como se ele fosse um cliente oculto. Vou premiar meu frentista de acordo com as avaliações que ele recebe no app. A meta dele está atrelada ao app, as avaliações. Temos várias metas dentro do posto, eu não estou defendendo que elas não existam. Claro que a gente precisa delas e Deus me livre se não tiver. Estou defendendo vocês, frentistas, minhas estrelas. Mas eu acho que a gente precisa avaliar o atendimento, porque senão o cliente não vem comigo. Isso aí. A gente está vivendo uma era muito exigente do cliente, que ele quer ser tratado ali com tapete vermelho. Então, nessa hora que eu abro essa janelinha lá, né, Gê? Para conversar com o cliente, ouvir e premiar o frentista de alguma forma, seja com boné, seja com uma meta, um valor financeiro, ou seja, apenas com uma publicação no Instagram que seja para dar parabéns ao nosso frentista desse mês, eu adoro essa ferramenta. Aí você tocou num ponto importante, Aritana, porque a gente percebe o seguinte, acompanhando o trabalho deles, a solução por si só, ela não traz o fator garantidor de sucesso. Se não houver o engajamento, o abraço dos diretores, do quadro de frentista, dos gerentes, se não houver um mecanismo que faça realmente, como a Aritana bem pontuou, o engajamento, é como se ter um carro de alta performance na garagem sem poder acelerar. É isso. Né? Então, tudo isso faz parte, e vocês fazem essa orientação quando entrega o produto sobre a direção. Claro. Poderia comentar um pouco para a gente? Só voltando um pouquinho aqui do cliente oculto, isso eu vou citar uma coisa importante também. Meu coração brilha muito. Gente, meu coração brilha muito na questão do cliente oculto. Eu adoro receber isso lá e ver até as avaliações, os pontos negativos são interessantes para o dono do posto. Me conta aí o que você tem para nos relatar. Uma experiência de uma rede nossa muito grande também. A gente devia ter pegado autorização para falar o nome, né, Júnior? Tá? Vai ficar para a próxima oportunidade. Mas ele pode nos seguir lá, ele pode ir lá no nosso canal e escrever lá embaixo quem é ele. Isso, muito bom. Assim, ele tinha, né, essa rede tinha mais ou menos gastava algo em torno de 4, 5 mil reais por mês com um cliente oculto, né? Ele pagava para os clientes abastecerem, ele ia avaliar e tal. O aplicativo acabou isso, né?
O aplicativo levou para ele essa experiência e falou, cara, Júnior, eu não preciso, Yuri, mais do cliente oculto. Eu tô tendo avaliação aqui, eu tenho Direto, 80 mil downloads, né, do meu aplicativo, e isso aqui já é uma ferramenta que eu consigo identificar. Então, assim, gera uma economia legal e também uma informação mais precisa, porque o cliente, às vezes, ele acabou ali, é muito na hora, no calor, ele acabou o abastecimento, ele vai ali, avalia o frentista, avalia o atendimento também do posto como um todo, né? Quando ele avalia o posto e avalia o frentista. A gente entende isso aí como primordial, né? A gente sempre fala que o frentista é o maior vendedor que tem dentro do posto, na nossa concepção. Com certeza. Tudo começa com eles. Estão ressignificando o papel desse importante profissional. Não é um frentista, ele é um consultor de venda. Ele vai oferecer os agregados, ele que vai convidar para ali os autosserviços, para dentro da conveniência. De fato, ele é a extensão da voz estratégica do importante revendedor. E ele pode repelir o seu cliente também. Então, nessa hora, o aplicativo é seu aliado. Porque ele vai te dar esse sinal. Você está trabalhando com treinamentos, que isso é essencial. De alguma forma, você tem que ter algum tipo de treinamento frequente para o seu posto. E o aplicativo vai ser seu aliado para dar um norte para cada colaborador de acordo com a necessidade de cada um deles. Outra coisa muito legal que a gente também potencializa muito o aplicativo, né, dos nossos clientes. A gente tem visto um crescimento muito grande de produto aditivado, né? Tanto da gasolina aditivada quanto do etanol aditivado. Isso é muito legal. Din-din no bolso do frentista, din-din no bolso do dono do posto. É uma ferramenta que os frentistas entenderam muito bem como usar, né? Um aplicativo do posto. Às vezes quase que todos os postos, de uma forma geral, fazem a pontuação maior no produto aditivado. Então, é uma ferramenta para o frentista vender mais produto aditivado, né? Sem aquele famoso entocha que todo mundo fala, aí é gasolina, ele vai lá e coloca gasolina aditivada. Não, aí você cria um problema, um desgaste, às vezes, com um cliente desnecessário. Com a gente não, a gente dá para o frentista, o posto dá para o frentista uma ferramenta de convencimento. De convencimento. O fato dele, às vezes o posto gera um desconto maior na gasolina aditivada pelo aplicativo. Não gera guerra de preço, outra coisa que é muito importante a gente falar, a gente não está querendo criar guerra de preço com o aplicativo de forma alguma. A ideia é de fidelizar o cliente dentro do posto. Isso é muito importante. Não mexe na placa de preço do totem. Tudo é por dentro do app, pelo app, preservando as condições de competitividade local. Exatamente. Porque o que acontece? E você está dando desconto para quem é cliente teu, né? Para quem é fidelizado, não é para qualquer um. Exatamente. Porque o revendedor que ainda utiliza aquele mecanismo de baixar o preço ali para atrair o cliente, há um efeito dominó. É isso aí. Automático, o vizinho da frente vai fazer, que o outro vai fazer, e por dentro do aplicativo, ele tem esse sigilo, aproveitando inclusive a segmentação do próprio cliente, dando descontos específicos para cada categoria. Isso é fantástico. Categoria, grupos. Né? Então ele pode definir alguns grupos de clientes, onde ele quer trabalhar com desconto diferenciado. É uma pontuação para depois gerar um desconto diferenciado. Então, assim, isso está tudo dentro da mão do revendedor. A gente entende que a gente conseguiu empoderar muito a revenda, né, de uma forma onde ele consegue definir o que ele quer, o que é melhor para ele. Júnior, toda essa temática, eu tenho certeza que está tendo assim, uma audiência muito interessante. Qual que é o perfil de revendedor que vocês têm mais alcançado? É o revendedor que tem um posto? Quem tem um posto pode ter um aplicativo? Ou o aplicativo é só para rede? Não. Tem gente que fala assim, compensa ter um posto, um aplicativo para o que tem um posto, 2. Como é que funciona isso? Rodovia pode ter aplicativo? Olha aí, outra pergunta. Pode, claro. Não só pode, como deve. a gente Os caminhoneiros, né, que transitam, eles precisam ter ali... Cara, assim, a gente... Mas só para alinhar. O caminhoneiro exige isso, mas ainda existe alguns donos de postos que ainda pensam, não, o aplicativo na rodovia não se adequa. Eu já ouvi esse tipo de comentário. Então eu quero mostrar aqui que ele é um aplicativo para posto urbano, misto, de rodovia, entendeu? Explica para nós mais sobre. Igual a gente falou um pouquinho lá no início, né? O posto de rodovia ele tem uma tratativa um pouco diferente. Uhum. O fato do caminhoneiro, ele abastece, ele já quer trocar ali imediatamente, ou por uma refeição, ou por um banho, ou por uma camisa, alguma coisa ali. Bem específica. Específico, né? A gente até brinca que é uma fidelidade imediato, né? É quase que um brinde, né? Ele abastece e troca ali quase que no mesmo dia. Uma observação nesse ponto, Júnior, o fato de ser posto de rodovia,
há alguma insuficiência em questão de cobertura de internet, visto que vocês precisam dessa conectividade? Boa. Como é que vocês lidam com essa insuficiência que não é do aplicativo, Sim. é local e que a gente está nesse país, a gente sabe que tem regiões que é muito bem coberta, atendida e tudo mais, tem outras que não é bem assim. É. Como que vocês lidam com isso? Essa foi uma Eu vou te ótima. contar uma historinha rapidinha de um cliente que paga um poço muito grande, algo em torno de 4 milhões de litros por mês. Uau, né, que cara. esse poço vende. Gigante. E aí a gente foi implantar a solução e tal, aí a gente conversando com o time de TI dele, né? Aham. E aí ele falou, pô, cara, e a internet como é que é, né? Se faltar internet aqui no posto, falou, Júnior, Desespero da se internet. faltar internet, pode faltar até diesel aqui no posto, mas se faltar internet, os caminhoneiros me batem aqui dentro do posto. Então, Já hoje, acostumou, né, já pô? acostumou, né? Poxa, Então, tá ali já. a internet hoje é um meio, né? O WhatsApp, essas ferramentas de comunicação com família, né? Hoje todo mundo tá 24 horas aí por dia plugado aí, né? Online. Então, assim, hoje não é uma dificuldade, hoje a gente tem uma cobertura praticamente aí hoje todos os postos do Brasil são obrigados a ter NFCE, né? Então, tá praticamente online. Estão conectados. Estão né? conectados. Tem Então, assim, serviço. dificilmente a gente também trabalha por contingências, né? Eu Se ia algum perguntar. problema, você pode fazer inserção de pontos de uma maneira autorizada por alguém, com senhas, com a segurança total que tem a Certo. solução. Então, a internet hoje para a gente não deixou Não de ser... não é um gargalo. Não é um gargalo. Não é E um detalhe gargalo sobre pra posto de posto rodovia, né? Assim, a importância da gente ter é que você imagina o posto de rodovia hoje que faz o controle manual. Porque, na verdade, os brindes, igual você comentou, a troca do fidelidade, ela não sempre acontece no posto. Ele vai trocar lá no restaurante. Aí você imagina que chutando, tá? A cada 400 litros, ele acumula ponto suficiente para trocar por uma refeição. Aham. Quem garante que realmente foi aquele caminhoneiro que trocou, que teve direito, que foi lá e trocou aquele brinde que Aquele devia? ponto. Aham. Então, a gente traz essa solução para dentro do aplicativo. Porque o que acontece muito quando você não tem um controle o caminhoneiro abasteceu 400 litros aqui. Ele não pediu, não? Então tá, vou pegar esses 400 litros, vai ficar aqui comigo. Legal. Chegou mais um, fica aqui comigo. Depois ele vai lá no restaurante e fala, olha só, eu tenho tudo isso aqui para poder trocar. Então ele vai lá e troca. O caminhoneiro não levou benefício, o posto foi prejudicado e acabou ficando na mão de terceiro. Aham. E além disso, a gente tem um outro problema que é, como é que o posto vai fazer esse controle de pagamento por restaurante, tudo de forma manual? Lá Complexo, né? é muito complexo. É. Imagina E o a gente posto. entrega hoje de maneira 100% automatizada, né? Cara? Então, assim, ficou muito Isso é muito fácil. interessante. Vocês são uma empresa mineira, obviamente. Eu queria que vocês dividissem conosco, com todo o nosso público, qual que é a região onde vocês estão mais capilarizados e onde que vocês têm enxergado assim uma imensa oportunidade que de repente vocês pudessem mandar um recado, olha, estamos chegando na sua região, vocês estão presentes 100% em todos os estados. Conta um pouco mais sobre a atuação de vocês no mercado nacional. A capilaridade nossa está principalmente em Minas, pelo fato de a gente estar lá, né? Legal. A gente fica até brincando na nossa Dentro de cozinha. casa. Dentro de casa é importante ter uma representação interessante, né? Sim, a gente até fala, né? Se a gente não conseguir a gente mesmo vender, como é que a gente vai conseguir que a nossa revenda consiga vender? Então, acho que o primeiro passo era a gente mostrar que Dá um produto- exemplo dentro de casa, Exatamente. da aceitação. E aí, indo para o Brasil, para outras regiões, quais as regiões que vocês estão assim mais fortes e que vocês precisam atuar com mais força? Há um planejamento estratégico? Claro, sim. A gente hoje está praticamente quase em todo o território nacional, né? Estão em todos os estados? Cara, até a semana passada não, né? Não, sei acho como que que tá todos hoje, não. né? Os Mas o números negócio tá crescendo tão rápido. Estão Os números seguindo mudam, multiplicando né? aí. Fica multiplicando. Vocês viram no início que eu falei que é uma empresa nova? E então, assim, ó. Os números Igual cada um dia, jato. ele vem mudando, então assim, mas a gente está hoje nas principais capitais do Brasil. A gente Legal. tem muitos clientes assinados, fechados com a gente, que não estão implantados ainda, Estão em estão confecção. em confecção dos Legal. apps, né? Então ela tem um prazo aí para. Falando nisso, qual que é o prazo de entrega? O revendedor assinou hoje. Com quantos dias ele está em operação? Na mão do cliente, dentro do posto da rede? O que depende muito das lojas eletrônicas. O nosso prazo aí é delas. Né? Você pega o Google, legal. a Apple liberou, a gente está pronto para rodar. A gente até mudou um formato lá agora, né, para poder entregar tudo. Hoje a gente consegue em torno de 1 semana, 10 dias. Uau, cara. Fechou com a gente, 1 semana, 10 dias, se você quiser operar, Já você já tá no ar com o seu já tá aplicativo. publicado nas duas plataformas. Sim. E o time treinado já, entregue e tudo mais. E eu Que até legal. fiz uma pergunta anterior, ao entregar a solução,
Quais são as diretrizes que vocês passam, a direção efetivamente dessa forma, que vocês orientam ao revendedor? Olha, pelo seu perfil, vocês fazem uma análise do negócio dele, do cenário, para poder dizer para ele como que ele pode aproveitar essa solução? A gente Da melhor forma, claro. Exato. Eu acho que ninguém melhor do que o cliente para entender o próprio negócio dele, né? Então, Sim. a gente dá algumas ideias, a gente fala onde está dando certo, que eu acho que isso é muito importante. A gente tem alguns cases espalhados De no Brasil de sucesso. Então a gente tenta mostrar sempre para o cliente como fazer. Mas, de repente, o que dá certo aqui em Goiânia não dá certo em Belo Horizonte, não dá certo em Salvador, não dá certo em Manaus. Então a gente sempre tenta levar alguma coisa muito regional, né? Então a gente, o nosso programa lá, o programa de fidelidade do cliente, do posto, na verdade, a gente não limita parceiro de trocas. É uma coisa muito interessante, por exemplo. O posto não tem conveniência, o posto não tem onde trocar. Ele pode criar vários parceiros, né? Salão de beleza, cinema, o Manuel do churrasquinho, a pizzaria, a farmácia. Comércio da região ali. Pode fomentar o comércio local. Legal. Então, ele define a estratégia dele. O ideal é que seja sempre dentro do ecossistema dele, né? Que cria aquele famoso. Mas você não vai círculo deixar virtuoso. de ajudar ele né, fidelizar aquele cliente, Não, a fazer com que o cliente se dê vontade de voltar. De voltar e dar Caso ele não opções tenha para ele trocar. espaço naquele posto para ter uma loja. Porque, gente, a gente tem que pensar de acordo com cada posto. Exato. É isso. A gente tem posto aí que cabe uma infinidade de coisas. Tem loja de escapamento dentro do posto, tem, né, borracharia dentro do posto. E outros não. Outros ali é pequenininho, é o posto e só, e ali uma troquinha de óleo com o frentista dele. Exato. Mas isso não vai deixar... Ele não pode ficar sem o aplicativo lá. Ele pode ter o app... Dentro do app, fomentar o comércio da região, que também acho muito legal isso, a ideia do customizar mesmo, e ajudar esse revendedor. Mas aí tem dois ganchos, tá, Aritana, em relação a isso. Primeiro é que a gente orienta, tá? Como é que vai ser, principalmente a abordagem inicial, né? Porque, assim, a primeira orientação, a gente fala o seguinte, fala, olha, você tem que dar o ponto suficiente para o cliente ter algum benefício. Uhum. Por quê? Porque é uma troca, gente. Ninguém vai baixar o aplicativo se não tiver nada em retorno. Alguém fala, baixa o aplicativo. Você fala, por que eu vou baixar? Primeira pergunta que vai surgir é essa. Tem que haver uma razão. Tem que haver uma razão. A gente entende. Uma recompensa. Uma recompensa. Tudo que você está dando para o cliente, tudo que o cliente te dá, você tem que. É uma moeda de troca. O cliente não vai te dar uma informação simplesmente por te dar, porque ele acha que seu aplicativo é lindo, é legal, é diferente. Fala, não, por que eu tenho que baixar teu aplicativo? Então a gente sempre orienta e fala, olha, você tem que dar algum benefício. Você tem que pegar o cliente ali naquele momento, fala, baixa o aplicativo, você vai ter 10 centavos de desconto. Fala, agora? Agora. Então ele vai e baixa. Aí você fala, mas por quê? Fala, gente, para baixar um aplicativo, hoje, a gente está falando que se você der 10 centavos de desconto, por exemplo, no primeiro abastecimento, para o cliente baixar, se ela vai ser 20 litros, está R$2. Em qual cenário do mundo você imagina um custo de aquisição de cliente de R$2? Se você chega em qualquer mercado hoje, né? Quando falo mercado geral, se você chegar para qualquer dono de qualquer negócio, fala o seguinte, você pagaria R$2 para ter um cliente que baixou o teu aplicativo? Com certeza, é um valor muito baixo. Então, a gente orienta para que exista essa troca. E tem uma aceitação muito grande do cliente em relação a isso. Então, o cliente, ele vê o benefício. E aí, quando você fala sobre criar essas praças e comércios locais, a importância da gente entender o perfil do posto, entender o perfil do cliente. Por quê? Até então, a gente tem um exemplo de um cliente, que a gente também não pode falar o nome, não pediu autorização. Ele, ó, dá uma sugestão. Vai mandar o link, ele se inscreve lá embaixo, escreve lá, sou eu. O que é que ele tinha? Ele entendia que o perfil do cliente dele era o cliente do bairro. Até ele solicitar o cliente cadastrar as informações completas, mesma coisa. Cliente, cadastra teu endereço que eu vou te dar mais pontos. Você pede alguma coisa, você dá alguma coisa em troca. Aí ele percebeu que ninguém era da região, era de outra cidade. Eram pessoas que iam trabalhar naquela cidade, que passavam e abasteciam no posto dele. Então, o que adiantava ele criar um programa de parceiros no bairro ao redor? Não ia... Porque não era o perfil do cliente dele, ele não conhecia o cliente dele, ele estava o tempo todo imaginando que o cliente dele era o cliente do bairro. E não era o cliente de outra cidade, que tinha uma indústria grande, ele passava, abastecia no posto e voltava para casa. Era de outra cidade. Você está vendo que a conversa está muito interessante, a gente está avançando para a parte conclusiva desse encontro. Não, tem uma parte aqui. Sério? Não. Nossa senhora. A conversa não tá conclusiva. Tem muita coisa que eu quero saber, que eu quero falar aqui dos frentistas. Que eu enrolei e não fiz. Vamos lá. Quais são as vantagens sobre a pontuação não ser responsabilidade do frentista? Isso é muito importante porque, igual você comentou, o frentista, na verdade, ele tem que ser o vendedor. Ele é a cara do posto.
Então, às vezes, as pessoas menosprezam o frentista e falam, é só Não, não é só um frentista, gente. Ele é a cara do posto, ele é a mais que imagem isso. do posto. Quando você é mal atendido por um frentista, por acaso você fala, olha, não abastece com o João, não. Você não fala isso, você fala, não abastece em tal posto. Não, Naquele porque eu posto. fui mal atendido no posto. Essa é a imagem que passa. Então, o frentista ele tem que estar preocupado com o cliente, tem que estar preocupado em vender os produtos que o posto Que o tem. posto tem. Então, essa deve ser a preocupação do frentista. Então, a gente deixa o controle da pontuação no usuário. Então, é o usuário que ele faz todo o processo. Ele que escaneia o QR Code que está lá, ele que fala o que é que ele quer abastecer, ele só fala, frentista, pode abastecer, agora tá ok. Ou seja, você não perde o tempo do frentista preocupado em lá digitar CPF do cliente para saber, para gerar pontuação. Então a gente economiza esse tempo do frentista para fazer o que ele deve fazer de melhor, que é o quê? Atender o cliente. E evita fraude, Fraude. Exatamente. né? Evita fraude. Vou repetir de novo, É isso aí. né? A gente valoriza o frentista Isso. e evita essa tão chamada fraude aí dentro do posto de combustível. Então, gente, vocês já viram aí que eu sou uma defensora dos aplicativos em postos de combustíveis. Eu acho que a gente tem um caminho muito bonito para seguir ainda. A gente não explorou tudo que precisa explorar. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer com o aplicativo nos postos. Não sou, e já vou dizer que já eu nem podia, mas é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que parar de dar desconto demais. Eu acho que a gente tem que usar o aplicativo a nosso favor por tudo que o posto tem para entregar. Todos os produtos que o posto tem para entregar. Todas as formas que você tem de encantar esse cliente. E às vezes você nem entregar tanto assim. É o real pensar fora da caixa. Encantar ao ponto dele te escolher, porque você conversou com ele no aplicativo. Encantar ao ponto dele te escolher porque ele te respeita a sua marca por tudo que você faz lá dentro. Pensando em respeito com pessoas, com o meio ambiente. Você contar a sua história lá dentro do app, você pode até falar sobre a sua missão, visão, valores. Sim. Apresentar a sua empresa. É uma empresa familiar? É uma grande empresa? O que é aquele lugar que ele está entrando? Isso vai fazer com que o cliente até abra o vidro para conhecer o frentista. Porque a gente está vivendo uma era, gente, que a gente está perdendo esse amor. Eu digo amor, vou dizer amor. Eu já presenciei atendimento que o cara baixa o vidro desse tantinho aqui, enfia o dinheiro e fala assim, coloca 20. Né? Quando eu tenho aplicativo, a gente aumenta essa relação, esse respeito, o cuidado, e começa a conhecer mais o cliente Estreita posto, relacionamento. né? E faz com que ele volte realmente Com no seu certeza. posto. Eu amo essa forma que o aplicativo traz aí para dentro do posto. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, conhecer mais sobre o assunto. Me repitam de novo o site de vocês, para caso o nosso ouvinte queira conhecer mais sobre o trabalho de vocês, onde eles devem buscar vocês nas redes sociais. O Instagram nosso é @pontuax e o site pontuax.com.br. Que bom, gente. Estou muito feliz. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Janilson, quer ir para as considerações finais? Olha só, primeiro eu queria agradecer, né, pela riqueza de conteúdo que trouxe aqui. A gente está no universo de N CNPJs, N donos de postos. A gente entende que tem muito a ser pavimentado e vocês vêm fazendo um bom trabalho. A oportunidade, porque todos os especialistas, se tivesse que listar 5 atributos para um posto performar em alto nível, o aplicativo de fidelidade está lá. Então tem muito revendedor ainda que se mostra relutante em aderir uma fidelidade, em aderir um programa de fidelidade. E vocês vêm fazendo esse trabalho, eu queria parabenizar por essa atuação e agradecer ao convite, né, de vocês terem aceito, de vir aqui, dividir com o nosso público, dividir com a nossa bancada todo esse know-how, as importantes parcerias e dizer que a porta estará sempre aberta. Sempre. Eu fiquei surpreso com o avançar muito rápido do tempo, né, Ritana? Foram assim... É um assunto que eu gosto demais, então E a gente quer falar o tempo inteiro, né? Podia a gente sentar aqui e fazer um Eu acho que happy hour convém, vamos deixar na provocação o programa 2, né? Convém eles virem aqui
De repente, essas parcerias já começaram a se mostrar mais robustas por todo o país, e aí com certeza a gente vai atualizar o importante revendedor que nos acompanha. Mas é isso, muito obrigado por vocês terem vindo e ter participado nossa bancada do nosso quadro, ok? Legal, gente. Obrigado, Aritana. Obrigado, Genilson. Todo o time aí do Talk Tank. Tank Talk. Tank Talk. E dá tempo de corrigir, né? Dá, claro, sem problema. Né, assim, eu acho que isso é muito legal. É bom ver pessoas acreditando nesse negócio que a gente acredita. Né? Posto é o que a gente vive, a gente gosta do que faz. Aliás, a gente ama o que a gente faz. Né? A gente vive dentro de posto, a gente vive todos os dias com frentista, vive todos os dias com caixa de posto, vive com dono de posto. Então a gente gosta. É por isso que a solução nossa ela está sendo muito aceita, porque a gente está no dia a dia do posto. O posto é isso que a gente é aqui. Né? Então a gente, graças a Deus, está sendo muito assertivo com a solução. Agradecer principalmente também os clientes da gente, acreditaram muito na solução. Lá no início, né? Tudo no início não é fácil. E hoje aí a gente já passa aí de quase 700 postos no Brasil. Incrível. E agradecer demais aí a esses clientes todos espalhados no Brasil aí, e os que não foram implantados ainda, que estão na fila para ser implantados aí. Ok, gente? Obrigado. Legal, obrigado, satisfação. Gente, foi muito bom. Muito conteúdo produtivo, muita coisa legal que você pode levar para o seu posto. A gente já deixou a rede social deles aqui. A gente vai colocar novamente nas nossas redes sociais. Vamos colocar aqui no nosso canal para vocês acompanharem. Não deixem de aprofundar sobre o assunto. E em breve teremos mais um episódio do Tank Talk. Esperamos por todos vocês aqui. Grande abraço. Com um novo quadro, né? Vamos inaugurar um quadro importante que vai conectar o revendedor a todos os especialistas necessários dentro da sua revenda. O quadro chamará-se A Revenda Pergunta, o Especialista Responde. Fique conectado porque vai vir vários insights. O seu questionamento, revendedor, a sua dúvida, o ponto que você queira que seja esclarecido, nós iremos conectar com um importante especialista para trazer essa clareza para o seu dia a dia. Queria também agradecer aos apoiadores, aos patrocinadores. A gente recém lançou esse canal, esse podcast, e foi tão bem aceito, né? A gente se sentiu muito honrado, tanto eu quanto a Aritana, que estamos frenteando. Tem todo um time, né, de redatores que trabalham aqui na nossa casa, trazer para vocês o melhor, o que está acontecendo de melhor no universo da revenda e energia desse país, a gente vai debater. E iremos estender esse convite a todas as distribuidoras. Qual que é a vantagem de bandeirar um posto? Existem vantagens N, existem prós e contras, nós vamos também debater. Então, será formalizado um convite a todas as distribuidoras desse país para a gente entender. Isso é um ponto obscuro ainda para muito revendedor que precisa ser devidamente esclarecido quanto a essa temática. No mais, muito obrigado por ter acompanhado o segundo programa do Tank Talk e até o próximo encontro. E aí, para vocês, Tank Talk, Full Your Mind. Preencha a sua mente, que a gente vai trazer muita coisa legal para vocês aí sobre o nosso podcast, sobre essas equipes lindas que estão passando por aqui. Muita gente bonita, brilhante, trazendo conteúdo de qualidade para os postos de combustíveis. Até a próxima! Sensacional. Até mais.